Primeiro eu quero aqui parabenizar o senador Jader Barbalho, um dos companheiros aqui, sem dúvida, mais respeitados desse Senado Federal, uma pessoa com posições independentes, firmes e corajosas. E quero dizer que endosso boa parte do discurso que ele fez aqui. Aliás, eu poderia ter feito ipsis literis esse pronunciamento há 7, 8 meses atrás. Sendo verdade, de certa forma eu creio que seja, o que disse Sua Excelência, é uma reprodução do que nós vivemos naqueles momentos derradeiros do governo Dilma Rousseff. Essa aliança que envolveu a grande mídia, um segmento do Poder Judiciário, um segmento do Ministério Público e setores importantes da oposição, foi grande responsável pela deposição de uma presidenta eleita e a ascensão de um novo governo. E aí, excelências, não falo aqui do PMDB, nem falo muito menos de Jader Barbalho, mas é bom lembrar os que batiam palmas quando o presidente Lula foi coagido coercitivamente a dar um depoimento quando nunca havia sido anteriormente convocado para fazê-lo. Os que esboçavam sorrisos de alegria quando viram lideranças importantes do nosso partido, ex-ministros, serem presos, prisões preventivas infindáveis. E nós já naquele tempo dizíamos, não podemos aturar nem conviver com esse tipo de abuso. Houve até os que disseram que nós éramos uma organização criminosa, que tinham sido derrotados por uma organização criminosa, pelo fato de delatores criminosos, nas suas delações, terem ensejado isso. E agora? Parece que não era só uma organização criminosa. Se nós formos acreditar em tudo que dizem os delatores, eram muitas organizações criminosas na política do nosso país. Aqueles que acharam bonito quando parlamentares, quando lideranças sociais foram agredidas em aeroportos, muitas vezes nas suas casas, contribuíram fortemente para que acontecesse o que aconteceu naquele momento. E venderam para o Brasil uma ilusão. Aí eu começo a discordar do meu nobre companheiro Jader Barbalho. Acreditaram nos seus desejos. Imaginavam que, derrubada a presidente eleita, o Brasil, com apoio dessa mesma mídia que derrubou a presidenta, iria alçar voo e daqui a pouco estaríamos em céu de brigadeiro. E tudo, da noite para o dia, iria se resolver. Era a inflação, era o desemprego, era o crescimento econômico, era o fim da corrupção, era a mudança da cultura política nesse país, mas chegaram à conclusão que a realidade é muito mais dura do que o nosso sonho. E hoje, senador Jader Barbalho, Vossa Excelência tem razão ao dizer que acontece esse movimento hoje. Aliás, que ele continua de desacreditar a política, e muitos contribuíram para isso aqui, de desmoralizar o Congresso Nacional, e muitos contribuíram e continuam contribuindo para isso, de fazer com que um poder na República se sobreponha aos demais, verdadeiras vivandeiras do judiciário nesse país, e que aqui existem muitas delas, e é preciso reafirmar
Mas, como eu disse, a realidade é muito diferente do nosso sonho e da nossa fantasia. E agora, não é apenas o desejo da mídia, não é apenas o desejo de uma oposição coitada que tem aqui, nos seus momentos de maior brilho, 16 ou 17 votos. Mas é a inviabilidade desse projeto, desse programa que está colocado aí. O problema das denúncias de corrupção é um problema grave. Sim, todos nós sabemos, mas todos nós damos a todos o benefício da dúvida. Precisamos que se investigue. Esse é um problema importante, porque mentiram para o povo brasileiro. Disseram que isso aí foi criado pelo PT. E agora nós começamos a ver que não é bem assim. Mas o problema não é esse. O problema é que quem derrubou Dilma lá atrás, derrubou, não foi para acabar com corrupção, foi para implantar no Brasil o mesmo projeto que foi derrotado 4 vezes pelo povo brasileiro. Não tem como implantar esse projeto no país pelo voto popular. E tentaram se utilizar do vice-presidente da República, do PMDB e de muita gente de boa fé, que ou foi à rua ou aqui votou pela derrubada da presidenta Dilma. Mas a realidade, como eu disse, ela é muito mais dura do que os nossos sonhos. E quero terminar, já que Vossa Excelência falou aqui, não apenas para desabafar. Vossa Excelência falou para alertar esse Congresso Nacional, primeiro, para que ele tenha vergonha na sua cara, para que ele não faça como muitos aqui, que quando nós temos que tomar uma decisão dura, perdem o voto, ficam convencendo companheiros e depois se escondem. Às vezes vão até para o Facebook dizer que votaram contra, mas ficaram torcendo para que a maioria fosse lá decidir por eles. É isso, presidente, é por isso que nós do PT não estamos dispostos a simplesmente votar esse ou outro projeto se não houver entendimento e compromisso de que isso é importante para o país. Não adianta uma meia dúzia ficar posando de boazinha, de éticos, de moralistas, embora estejam aí em todas as delações, e nós posarmos aqui como os corruptos, os que querem que esse processo que aí está seja interrompido. Não, senhor presidente. Mas eu concluo, como eu disse, não é só um desabafo que ele fez aqui. Ele chamou a responsabilidade que nós temos, mas eu entendo também que é um chamamento a uma saída. E aí, presidente, não é que nós da oposição queiramos derrubar A, B ou C. É porque esse governo morreu e não sabe ainda. É porque nós temos agora 2 alternativas. Ou a alternativa pelo autoritarismo, ou pela continuidade desse governo zumbi, que esse é um governo zumbi, ou então nós temos o caminho da democracia, do reforço à Constituição, de uma saída pela soberania popular, pelas eleições diretas. E Vossa Excelência, senador Jader Barbalho, pela autoridade política que tem aqui nesse Senado Federal, pode ser alguém que contribua para esse entendimento. Não haverá saída para o Brasil se não for pelo caminho democrático. Não haverá saída para o Brasil se não for pela soberania popular. Aqueles que querem derrubar Temer para aplicar o golpe pelo golpe, o golpe dentro do golpe, para concluir, nem o nosso respaldo e nem o respaldo da população brasileira. Se enterrarão definitivamente se assim agirem. Enterrarão biografias
que podemos discordar de posições que essas pessoas tenham, mas que desempenharam um papel importante para o Brasil. Portanto, eu quero fazer aqui essa conclamação. Vamos buscar um entendimento, uma saída pela democracia, uma saída pelas eleições diretas, senhor presidente.